Não aceitamos mulher com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Tá bom? Paz e graça a você inscrito aqui no nosso canal. Eu sou o Presbítero Pedrosa, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje você vai ficar por dentro da matéria de mais um assunto teológico. Então cresça na graça e no conhecimento e seja edificado em nome do nosso Senhor Jesus. Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a voz apologética, e no vídeo de hoje falarei um pouco sobre usos e costumes dentro das denominações, e principalmente nas pentecostais. O presente estudo tem por objetivo analisar brevemente algumas regras de comportamento estabelecidas por igrejas evangélicas brasileiras. Tais usos e costumes são muitas vezes postos de modo abrupto, sem explicação bíblica, mesmo sendo sabedor que o embasamento bíblico é indispensável à conduta do cristão. Isto está explícito no 2º artigo do Credo das Assembleias de Deus no Brasil, que diz assim: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Esta declaração afirma categoricamente que o membro da Assembleia de Deus não deveria ter regras que não fossem das Escrituras. Entretanto, a conduta do fiel muitas vezes é regulada pelos usos e costumes estabelecidos pela tradição denominacional, e não pela Bíblia. Visto que esta análise objetiva ser clara, precisa e concisa, abordar-se-á apenas a controvérsia em torno do uso de joias e da submissão aos pastores das igrejas. Peço-vos que não tenham medo de abrir as Escrituras. Não rejeitem nem aceitem o que será apresentado sem conferir na Bíblia as referências citadas. Com a Bíblia fechada, abraçar uma ideia é cegueira, rejeitá-la é orgulho. A ordem bíblica é observar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 21. Primeiro, façamos uma análise sobre o uso de joias nas Escrituras. Vamos analisar do Novo Testamento para o Antigo Testamento o que há sobre joias nos textos preferidos daqueles que são contrários ao seu uso. Um texto muito usado para proibir as joias é 1 Pedro capítulo 3 versículo 3. Olhando com mais atenção, vemos que a ênfase do apóstolo é na prioridade dos valores espirituais, da submissão da mulher. Versículos 1 e 2. Ele não está proibindo as joias, mas dizendo que o que deve ser notado é a beleza interior. Versículo 4. É como se hoje disséssemos a uma noiva bem vestida, que a sua pureza e beleza esteja no seu coração, e não na brancura e adornos de seu vestido. Isso não significa que ela não deva vestir-se de noiva. O curioso é que o texto também fala de frisado de cabelo e vestimentas belas. Por que será que aqueles que proíbem as joias não proíbem de pentear os cabelos e de usarem roupas bonitas? Outro texto é 1 Timóteo capítulo 2 versículo 9. A interpretação é semelhante ao texto já comentado. Paulo não diz que é pecado o uso de joias, vestes bonitas e cabelo arrumado. Ele diz que deve haver modéstia e boas obras, versículo 10. Isso é que deveria ser notado pelos irmãos. Onde é que Paulo ou Pedro dizem que usar joias é pecado? Em nenhum lugar da Bíblia. Tenhamos cuidado, pois Satanás também já tentou torcer as Escrituras para sujeitar o próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Agora analisemos o uso das joias e o Antigo Testamento. Já que no Novo Testamento as duas passagens usadas pelos legalistas de fato não condenam o uso de joias, vejamos o Antigo Testamento. Um texto muito usado é Isaías capítulo 3 versículo 18. Contudo, os que não têm preguiça de ler o capítulo todo e os que sabem o básico dos básicos de interpretação de texto, logo notarão o erro desse pensamento. O capítulo todo fala sobre o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. O pecado não é aqui o uso de joias, mas o desprezo ao Senhor, versículo 8 e 9, a opressão ao pobre, versículo 14 e 15, e o orgulho das mulheres que viviam luxuosamente, versículo 16. Se o leitor acha que as joias são pecado só porque Deus as está tirando, então deveria achar outras coisas também pecado, pois o texto diz dentre muitas coisas, que Deus tiraria pão e água, versículo 1. Profeta, versículo 2. Véu, versículo 19. Perfume, versículo 20 e 24. Vestidos de festa e bolsas, versículo 22. Espelhos e camisas finíssimas, versículo 23.
Note que não são as joias, os espelhos, o perfume, o pão, a água que são considerados pecado. Será que o evangélico que não usa joias por causa de sua interpretação errada desse texto também não usa perfume, e nem tem espelho em casa? Em Êxodo capítulo 3 versículos 21 e 22, vemos que foi o próprio Deus que determinou o uso das joias dos egípcios. E o que fazer com Ezequiel capítulo 16? Deus vai relatar como cuidou de Jerusalém e a ergueu e ela acabou sendo infiel. No texto, Deus é comparado a um homem que vê uma criança desprezada, versículos 4 e 5, mas que recebe dele socorro, versículos 6 e 7, contrai matrimônio, versículos 8, lhe dá roupas belas, joias diversas, dentre outros presentes, versículos 10 ao 13. Será que Deus chama isso de pecado? Não. Ao contrário, o texto compara a glória de Deus colocada sobre Jerusalém com as joias e presentes postos na jovem, versículos 14. O pecado aqui é o orgulho, a soberba, a prostituição, versículos 15, as joias não. Elas são comparadas com a glória de Deus. Será que Deus compararia a sua glória com aquilo que fosse pecado? Óbvio que não. Em Isaías 61 e 10, o profeta compara salvação e justiça com turbante e joias. É pecado ou não é? Alguns, se pudessem, rasgariam a Bíblia. Leia Apocalipse capítulo 21 e 2, onde a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, e tente descobrir como as noivas israelitas se adornavam nas Escrituras. Peça para seu pastor refutar os textos bíblicos citados, caso ele discorde. É obrigação dele calar os contradizentes. Essa é uma das qualificações dos presbíteros e pastores, Tito 1 e 9. Não aceite que ele corra, a não ser que sua ordenação tenha se baseado em politicagem e não nas Escrituras. Já tive a oportunidade de presenciar um evangelista de uma grande igreja pentecostal em Recife dizer de púlpito que as irmãs não poderiam ter franjas no cabelo porque a Bíblia diz para sermos simples como as pombas. Mateus 10 e 16, e ninguém nunca viu uma pomba de franjinha. Outros usam o mesmo texto para proibir a maquiagem feminina, mas o texto está falando para apóstolos estarem preparados para as perseguições por causa do Evangelho, Mateus 10, 17 a 19. Note que tais igrejas torcem a interpretação das Escrituras a seu bel prazer, com o objetivo de escravizar os seus membros, que em sua maioria não são preparados para examinar tudo e reter o que é bom, 1 Tessalonicenses 5 e 21, e acabam aceitando qualquer heresia. Aliás, Jesus estava falando de qual pomba, a branca ou a pintadinha? O texto não fala de usos e costumes. Mas você pode indagar, e se o pastor determinar as regras, qual deve ser a nossa postura? Façamos uma análise no que se refere à submissão aos pastores legalistas. Alguns têm alegado que o crente deve se sujeitar aos usos e costumes extrabíblicos ditados pela denominação a qual fazem parte, sob o pretexto de que devemos ser submissos aos nossos pastores, de acordo com Hebreus 13 e 17. Entretanto, as Escrituras não apoiam tal alegação. Vejamos o que diz a Confissão de Fé de Westminster, uma declaração doutrinária dos protestantes do século XVII. Peço-vos que confiram as referências nas Escrituras. Só Deus é Senhor da consciência, Tiago 4 e 12, Romanos 14, 4 a 10, e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos que em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela, Atos 4 e 19 e 5, 29, Mateus 23, 8 a 10. Assim, crer nessas doutrinas ou obedecer a esses mandamentos, por motivo de consciência, e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 22. A alegação de que devemos aceitar as regras impostas só porque devemos submissão aos nossos pastores é antibíblica, caso tais regras não venham das Escrituras. Judas era apóstolo, mas nenhum fiel tinha a obrigação de seguir sua conduta errada. Pedro foi repreendido por Paulo por causa de sua conduta preconceituosa contra os gentios. Gálatas 2, 9 a 14. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 7, 1 a 23, condena a obediência a regras que não estão nas Escrituras, mesmo que venham de nossos líderes. Isso pode ser claramente percebido numa análise simples do texto. Primeiro, Israel passou a observar vários costumes que não estavam nas Escrituras, mas que foram acrescentados pelos líderes do povo de Deus ao longo dos séculos. Marcos 7, 3. Segundo, eles estenderam as ordenanças bíblicas da purificação sacerdotal no momento do sacrifício do templo. Êxodo 30 e 19. Ao comer do pão por todos os judeus. Bíblia de Estudo de Genebra.
página 1157, e achavam que quem não seguissem os usos e costumes dos líderes estavam errados, Marcos 7, 1, 2 e 5, pois entendiam que a tradição deveria ser seguida zelosamente. Paulo, antes de sua conversão, também cometia tal erro, Gálatas 1 e 14. Terceiro, para Jesus, esse comportamento zeloso com o que não é bíblico, só passa a agradar a liderança religiosa, que qualificava o povo como hipócrita. Versículo 6, louvavam a Deus só com os lábios, não com o coração. Versículo 7, eram negligentes quanto aos mandamentos de Deus, e invalidavam a palavra de Deus por causa dos costumes inventados pelos líderes. Versículo 13 de Marcos 7. Mas, erroneamente alguns dizem, o pastor presidente tem autoridade, e nós devemos ser submissos ao que a denominação estabelecer. Ninguém deve questionar o ungido de Deus. Percebam que Paulo, sendo apóstolo, não se incomodou com o fato dos crentes bereanos terem ido verificar se seu ensinamento era bíblico. Atos 17, 10 e 11. Além de dizer que se ele mesmo ensinasse algo que fosse além do evangelho que era pregado, que aquilo fosse considerado maldito. Gálatas 1, 8 e 9. Será que o pastor de sua igreja tem mais autoridade do que o apóstolo Paulo? A Bíblia não diz que seu pastor não pode ser questionado. Talvez você, caro leitor, não queira falar ou aceitar a verdade por desejar ser favorecido com alguma posição na igreja. Só que a Bíblia diz que quem procura agradar a homens para ser por eles favorecido não é servo de Cristo. Gálatas 1 e 10. Não importa se alguém alegar ter recebido este mandamento por revelação, pois ainda assim seria maldito. Gálatas 1 e 8. Jesus recorria às Escrituras para destruir os argumentos antibíblicos sobre usos e costumes. Marcos 7, 6 a 8 e 13. Paulo fala que quem é rigoroso nos usos e costumes, cultua a si mesmo, e sua humildade é falsa. Colossenses 2, 20 e 23. Note que aqueles irmãos que são extremamente rigorosos nos costumes se acham mais santos do que os outros cristãos. Cultuam a si mesmos, chegando ao ponto de dizerem, irmã fulana não tem semblante de crente. Semelhantemente aos fariseus, atam fardos pesados nas costas dos outros, mas não os ajudam. Mateus 23 e 4. Trabalham e se vestem com o fim de serem notados. Mateus 23 e 5. Gostam de ter oportunidade nas igrejas. Mateus 23 e 6. Se preocupam só com o exterior. Mateus 23, 25 a 28. Perseguem aqueles que se levantam para apontar seus erros. Mateus 23 e 34. Só que vão para o inferno. Mateus 23 e 33. Jesus disse aos religiosos de Israel, mas, porque eu digo a verdade, não me credes, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8, 45 e 47. Certamente os que são de Deus trocarão os usos e costumes estabelecidos pelos homens e ficarão com as Escrituras sagradas. Concluímos este estudo com a seguinte pergunta. Se uma denominação afirma em seu credo que a Bíblia é a única regra de fé para a vida e o caráter cristão, será que é correto ela estabelecer normas que não estão na dita única regra de fé? Aquele que mente tem quem por pai. O problema é que ensinam que seguir tais usos e costumes é o padrão de santidade, mesmo que não estejam na Bíblia. Os crentes são santificados pelo que está na palavra. A Bíblia diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 e 17. O padrão de santidade é o que pode ser biblicamente exposto. Aquele líder que torce o texto bíblico, ou acrescenta regras paralelas assemelha-se aos principais oponentes do ministério de Jesus. Em Mateus 4, onde fala da tentação de Cristo, o diabo torceu as Escrituras para sujeitar o próprio Cristo. O mesmo acontece hoje quando os líderes religiosos acrescentam regras ao povo que não se encontram nas Escrituras com o fim de sujeitá-los. Mateus 23, Marcos 7. Se você não concorda com o exposto, peça para seu pastor lhe mostrar que estou errado biblicamente falando. Agora, venha com a Bíblia, porque os usos e costumes antibíblicos os deixo à beira do Hades juntamente com seus defensores. Não aceitamos mulher com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Tá bom? Até porque o que nós ligamos aqui liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então os homens também, você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então os homens, observando os bons costumes. Tenho dito. Eu volto a dizer que nós somos Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tem princípio, tem costumes. Tem costumes. Então, por favor, irmãos, por favor, as lideranças, vocês até mesmo da secretaria que envolve a presença só de vocês, como do SEC, que a mulher parece que fica oculto, mas a sua mulher também tem que andar como uma assembleana.
Tá? Em todos os departamentos aqui. Nós não vamos tolerar esse negócio. Tem gente que diz aí que nós não conseguimos dar a volta, já demos a volta em nome do Senhor Jesus. Aqui na sede mesmo, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do Dinei, tá aí Dinei, a esposa tá aí, né? No grupo triunfal, esse negócio já foi erradicado aí, graças a Deus, né? E aí tem gente que diz que não tem nada a ver, daí você vê a diferença, né, irmão? E até quero recomendar o grupo triunfal aí, pode convidar sem medo nas congregações, porque estão louvando no poder de Deus, na unção de Deus. Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver, tudo a ver. Tá? Tem tudo a ver. E nós, volto a dizer, nós estamos assembleando. E louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui da sede, as direções que têm nos apoiado a respeito disso. Então, se não tiver de acordo, é simples. Não, pastor, acho que isso aí não tem nada a ver, estou fora, amém. Eu te abençoo. Eu disse esses dias, se tiver alguém até que queira abrir ministério, não vejo problema nenhum, sai na benção. Te abençoo, tá? E que Deus te prospere. Mas se tiver aqui, se permanecer aqui, nós vamos manter os bons costumes da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Tá? Embora possa parecer antiquado isso aí, né? Coisa do passado, mas Deus, para esse tempo, tem nos chamado. Ele tinha um monte de gente que tem pensamento diferente para estar aqui. Mas não colocou. Então se me colocou, e pode ter certeza que eu vou permanecer nos princípios, naquilo que eu aprendi, Tá? Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal e também no Clube de Parceiros sendo membro. Deixe um like e um comentário sobre o assunto, sua opinião também é importante. Paz e graça e até um próximo vídeo.